Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para os nossos alunos de pedagogia, esclarecendo algumas dúvidas sobre o portfólio da disciplina Práticas Pedagógicas e Identidade Docente. Então vou deixar aqui a minha imagem pequena para destacar. Lá na plataforma, vocês já sabem, está aqui, né, os alunos nossos de pedagogia, primeiro, segundo semestre. Então já está aqui. Eu já baixei esse arquivo, deixa eu colocar na tela. Vamos lá. Bom, aqui, esse é o arquivo orientador. Antes de mais nada, aqui fala da capa, folha de rosto, na biblioteca virtual, onde você acessa a biblioteca virtual. Aqui, ó, apoio ao estudo. Você tem aqui biblioteca virtual. Você entrou em biblioteca virtual, você terá o modelo lá de monografia que tem capa, folha de rosto, tudo para você fazer no início, tá? Então vamos lá. Vamos. Aqui está a explicação basicamente do que é objetivo. E aqui é importante eu diferenciar para vocês. O objetivo geral é diferente do objetivo específico, tá? Então, o objetivo geral de qualquer projeto, monografia, tá? Ele é mais amplo. E o objetivo específico, ele especifica, ele detalha aquilo que você vai fazer para atingir o objetivo geral. Espero que esteja claro. Então, se eu quero promover maior conscientização ambiental sobre a gestão de resíduos sólidos, um exemplo, objetivo geral. Para isso, o que eu vou fazer? Objetivo específico. Falar da importância do meio ambiente, falar da importância da sustentabilidade, vou falar dos 5 R's da sustentabilidade. Percebe? Eu estou falando de objetivos específicos que vão me levar a ter uma maior consciência ambiental sobre a gestão de resíduos sólidos. Isso é só um exemplo para vocês entenderem essa terminologia objetivo. E aí você tem aqui uma situação problema. Como que passa? Qual que é o primeiro passo? Está aqui. Pesquisa e reflexão. Realize uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural. Vamos lá, vamos olhar para essa palavrinha. Diversidade cultural. Quando a gente fala de cultura diversa, eu estou falando de mais de uma cultura, né? Pessoas, cada pessoa formada em uma determinada cultura, por não termos, né, uma cultura nacional forte, é muito comum em sala de aula você ter diversidade de cultura. Na própria criação do homem e da mulher, você tem uma diversidade cultural, né? E tem os desafios dessa diversidade, de tratar os diferentes com respeito, com humanidade, e isso é desde lá de criancinha, desde a fase 1, desde a educação infantil, porque você promove trabalhos para que os preconceitos deixem de existir, seja ele por sexo, seja ele por cor, seja ele por nacionalidade, ou seja, diversidade cultural é uma problemática, porque pensa que você é o professor de uma sala diversa, de uma sala diferente. Então, existem desafios que precisam ser abordados ali, né, que precisam ser trabalhados. Chegou uma criança na sala que é uma criança com deficiência. Você precisa fazer um trabalho, né, focado a essa diversidade cultural, mostrando, né, que existem diferenças, que é um ser humano como qualquer outro, que tem possibilidades como qualquer outro, que a sala precisa ajudar, precisa compreender. Então, você consegue fazer esse trabalho sobre a diversidade cultural. Quando se fala de integração de tecnologias, nós pensamos só nas TICs. Mas quando você fala de tecnologia, eu estou falando de algo inovador, tá? De algo, por isso que está do lado de práticas pedagógicas inovadoras. Nós estamos diante de um dilema. Por quê? Porque você está diante de uma sociedade do toque, uma sociedade dos polegares, já cresce envolvido com telas e tudo mais. E aí nós temos uma situação séria em sala de aula, que é o que você conseguir fazer essa integração de tecnologias, ou seja, aquela tecnologia mais rudimentar e a tecnologia mais atual. Você fazer essa mudança. Mas como assim? Tecnologia mais rudimentar? Por exemplo, o Abaco. Eu sou professor de matemática. O Abaco é uma tecnologia. Foi o primeiro computador. É uma tecnologia mais antiga, mais rudimentar. Menos importante? Não.
Não é menos importante, é tão importante quanto o tablet, quanto o uso da inteligência artificial posteriormente. É tão importante quanto a robótica, tão importante quanto. Então você tem ali tecnologias. Essa integração com vista no aprendizado do aluno, isso com certeza é um desafio grande. Para quê? Para que exista práticas pedagógicas inovadoras. E aqui eu dou uma dica para vocês. Anotem aí, metodologias ativas. Tá? Por que metodologias ativas? São metodologias onde o aluno ele está em foco, ele é protagonista do seu processo de aprendizado. Mas como assim, professor? Vamos lá, uma roda de conversa. Quando você monta uma roda de conversa, o que você está fazendo? Você quer ouvir, você quer que o aluno seja protagonista daquele processo. E você, por meio de perguntas direcionadoras, norteadoras, você começa a levar aquela roda de conversa para onde você quer. Roda de conversa é uma das metodologias ativas. Quando você pede para o aluno fazer uma pesquisa antes da aula sobre o tema da aula, é uma metodologia? Sim, porque é sala invertida. O aluno faz uma pesquisa e quando chega na sala você promove um debate sobre aquelas pesquisas realizadas e novamente acaba girando uma roda de conversa que chega no processo que você quer. Então tem várias, tá? Tem várias metodologias, metodologia STEAM, por exemplo, que relaciona matemática, ciências, tecnologia, artes. Então, tem muitas metodologias inovadoras, metodologias ativas que eu convido você para conhecer. Dos desafios que impactam a construção da identidade docente. Quando a gente fala de identidade, eu estou falando de identificação. Né? A identidade docente ela é construída. Por exemplo, eu me considero um professor alfabetizador da linha fônica. Eu me considero um professor em sala de aula que preza pela organização, pela ordem, pelo planejamento estruturado. Já tem professor que é de uma outra linha. Já pensa numa metodologia que trabalha mais, trabalha o contexto inicialmente, antes, por exemplo, na alfabetização, trabalha o contexto antes da questão do reconhecimento dos grafemas e fonemas e a relação entre eles. Então são estratégias. Você com o tempo vai construindo a sua identidade docente. Tá? Então é importante vocês compreenderem isso. É um processo que acontece em constante evolução. Tá? Como você será identificado como docente? É essa questão. E, claro, os desafios vão te levando a ser, por exemplo, um docente menos identificado a apenas uma visão de educação, por exemplo. Né? Então, por isso a importância da formação plural para que você consiga ter mais de uma ferramenta para se utilizar ali na sala de aula. Entrevista com educadores. Entreviste dois professores de educação básica. Qual que é a educação básica? A educação básica, ela vai da educação infantil até o 5º ano, tá? Ah, não, desculpa, até o 9º ano. E até o 9º ano, tá? Então, da educação infantil até o 9º ano é considerada educação básica, tá? Então, 2 professores que atuem no contexto culturais e socioeconômicos diferentes. Ou seja, eu vou escolher, por exemplo, um professor de uma escola pública mais a comunidade, um professor de escola pública mais central. Vou escolher um professor de escola pública e um professor de escola privada com ticket médio mais alto, ou seja, com valor de uma mensalidade mais alta, que exige, que tem outro público. Então, eu vou entrevistar esses dois para compreender esses contextos diversos. Olha que trabalho fantástico para você que está se formando em pedagogia. Olha que trabalho necessário. Então, quais são as perguntas? Você vai perguntar sobre a experiência da pessoa. Né? Como que a pessoa chegou até aquele lugar, até uma forma de você entender, se relacionar, compreender se o seu caminho está correto. Né? Os desafios, aqui inclusive, quando se fala do desafio, você já aborda a questão aí da construção da identidade docente, da diversidade cultural que está dentro da sala de aula. Deixa o professor falar uma entrevista. Né? As estratégias para conciliar
valores tradicionais com a demanda contemporânea, ou seja, valores tradicionais, nós estamos falando de moral, nós estamos falando, por exemplo, de uma sociedade que foi construída em cima de determinados pilares e que hoje, com o advento da atualidade, algumas situações têm sendo flexibilizadas, algumas situações têm necessária, né, mudança, né? Então, esse tipo de abordagem é importante na hora da sua entrevista, né? Análise crítica. Analise as entrevistas e identifique temas comuns e divergentes. Então, se são duas realidades distintas, eu vou encontrar situações que são comuns e situações que são divergentes. E relacione essa análise com a pesquisa inicial. Eu já fiz uma pesquisa, eu já conheço aqueles assuntos. Então, vou fazer aqui uma relação, que é a análise crítica. Planejamento da aula. Aqui no planejamento da aula, desenvolva um plano de aula. Pessoal, é que é importante a gente diferenciar, né? Planejamento de um curso. Planejamento do curso é o curso inteiro, né? Plano de ensino. Plano de ensino é o que? É o plano de uma disciplina. Por exemplo, essa disciplina de identidade docente tem um plano de ensino, né? Dentro desse plano de ensino, que tem lá o objetivo da disciplina e tudo mais, as estratégias e tudo mais, você tem o plano de cada aula, que é menor. É o plano daquela aula, né? Um plano de aula que entregue práticas pedagógicas inovadoras e tecnologias emergentes, respeitando a diversidade cultural dos alunos. Respeitando, não necessariamente trabalhando a diversidade cultural. Então vamos observar essa questão. O plano deve incluir os objetivos, que eu já expliquei para vocês a diferença de objetivo geral e objetivo específico. Qual o conteúdo que será trabalhado? Qual a metodologia? Aqui eu indico para vocês a leitura das metodologias ativas. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Se precisar, eu faço um vídeo só sobre metodologias ativas. Os recursos tecnológicos. Recurso tecnológico é o quê? Computador e tablet? Não só isso. Como eu falei do Abaco, né? Você tem brinquedos, você tem meios que também são tecnologias, tá? Então, só para você não ficar presa à questão tablet, computador, celular, porque inclusive as telas têm sido um grande problema para a atual geração. Até escrevi recentemente de um advento, né, que está levando um chamado empobrecimento, cérebro apodrecido. Então, tem que ficar esperto com essas questões das telas em excesso aí. E como será feita essa avaliação? Então, você tem a avaliação formativa, né, que é a avaliação processual, né? Então você vai estudar aí quais são as técnicas, quais são as metodologias de avaliação e aí você coloca qual será a forma de avaliação da sua aula. Se você tiver dúvidas sobre as metodologias de avaliação, eu posso encaminhar o material para você também nessa linha. Como eu disse, eu mostrei para vocês onde acessar o AVA para você ter acesso a esse material que tem modelo de capa, tá? Estrutura. Então, você tem a introdução. Introdução, eu indico para vocês fazerem ao final. Por quê? A introdução é o quê? Quando você pensa numa música, a introdução é aquela chamada da música, aquele comecinho da música que te cria interesse em continuar estudando. Isto é introdução. A introdução de qualquer texto é aquele texto curto que te leva, atenção, que te leva a continuar, a criar expectativa, mostrar expectativas dos textos. Ou seja, do texto, eu estou introduzindo, eu não vou contar tudo na introdução. A introdução eu vou falar de forma mais genérica sobre o que o leitor pode esperar do meu texto, ou seja, eu estou introduzindo, certo? Então é importante deixar isso de forma muito clara para todos vocês. Pesquisa e reflexão inicial, resumo das pesquisas e reflexões iniciais, que aí é o que já está aqui descrito. As entrevistas, análise, aqui já está. E a conclusão, que é considerações finais sobre a construção de uma identidade docente autêntica. Então aqui tem algumas informações, não pode perder o prazo, né? Então aqui deixa eu até olhar, o prazo dessa disciplina vai até... Vamos ver. Aqui a postagem do portfólio vai até o dia
Não, 19 é recuperação. Tá aqui, ó, período de postagem. Vamos ficar atentos a essa questão. 29/10. Tá? Praticamente 10 dias aí para vocês finalizarem. Tá? 10 dias desse vídeo meu. Então tem que ficar atento a essas datas. Sempre olhe para essas datas aqui, ó, período de 4/8 até 29/10, para vocês não perderem nenhuma data. O que eu indico para vocês é sempre quando abre disciplinas, vocês acessarem, aqui, ó, vai lá, você tem aqui, ó, disciplinas do primeiro semestre, que é o que eu tô aqui. Sempre acessa aqui e vê o período dessas disciplinas para você não perder nenhuma, tá bom? Então, importante observar essa questão para você sempre montar o seu plano de estudo. Se tiver alguma dúvida, me chama que eu te auxilio nessa questão. O trabalho tem que estar em Word ou PDF, eu indico sempre o PDF, arquivo único de até 10 MB. Se o seu der um pouquinho mais, me procura que tem como fazer a compactação para ele ficar num tamanho menor, tá bom? É apenas um arquivo, então não adianta pôr 2, 3, tal. Ah, eu postei. E aí? Postou, infelizmente não tem como apagar. Ah, postei o arquivo errado. Presta atenção no arquivo que você vai postar. Tá? Presta atenção. Não tem como retornar. Tá bom? É isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado destas orientações. Eu sigo à disposição no número da coordenação. Precisando, é só chamar. E, claro, hoje, esse sábado, todo sábado, né? Eu estou gravando num sábado, todo sábado, eu participo de rádio, podcast, tudo mais, sempre com apoio da nossa faculdade e tentando levar o nome da nossa faculdade para o maior número de pessoas possível. Então, o meu convite para vocês é: indique, sigam as redes sociais, @Anhanguera Jandira. Poste foto, sobe lá no Stories, marca a gente aqui. Você está assistindo essa orientação, vai lá, bate uma foto, sobe lá nos seus Stories, marca a faculdade para que a gente consiga fazer esse ciclo de que as pessoas possam se interessar mais pela educação. Meu muito obrigado a todos vocês. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.